Pastor Sadraque, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo cá para receber com certeza o que Deus colocou em seu coração e sua vida. Aleluia. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos outra vez aqui. Mais uma vez, saudar aqui Sua Excelência, Reverendo Helder, neste que podemos chamar também um treinamento, né, para o evangelismo, e porque nós vamos às nações ensinar a guardar tudo que Jesus nos tem ensinado, então nós também somos alvos do aprendizado. Então vamos ler outra vez o mesmo texto, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Quem já achou, diga amém. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Pai, obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias e neste dia também o Senhor está. Permita-nos, Senhor, ter uma tarde despertadora para as missões e que possamos, Senhor, não só entender a necessidade, a essencialidade, mas também a urgência da missão. Que a Tua graça, Senhor, nos faça verdadeiros ministros da reconciliação e que essa reconciliação possa ser comunicada a todos por meio de nós, por meio da instrumentalidade desses Teus filhos e filhas, e que vidas possam ser resgatadas da mão do diabo, do mundo, possam, Senhor, ser resgatados, Senhor, do domínio da carne, para que sirva ao Espírito, viva em fé e ame a palavra. Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja como ela é, penetrante a nós, para que pronunciando-as também a outros, encontre, Senhor, o mesmo efeito. No sacro santíssimo nome de Jesus Cristo, oramos a Ti, Pai, no nome que salva, o único nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Nesse nome, oramos e pedimos que o Senhor não só use o pregador para que fale, mas também use a outros ou a todos para que ouçam, entendam e pratiquem o que aprenderemos hoje do Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, obrigado, Deus abençoe. Amados irmãos, ontem nós fizemos uma leitura desse texto e entendemos o contexto da assunção de Jesus, ok? Jesus é assunto aos céus, mas ele acaba saindo, ok? Mateus começa o capítulo 28 mostrando Jesus saindo do sepulcro, tendo encontro com as mulheres, especialmente Maria Madalena, Maria e outras mulheres. E então Mateus faz um resumo do encontro de Jesus nesse espaço de 40 dias, entrando e saindo, falando com os discípulos. E agora Jesus vai a partir do monte se despedir, ok? E enquanto tira os pés do chão e vai ascendendo aos céus, Jesus Cristo deixa as suas últimas recomendações, do qual a última é ide por todo o mundo. A missão é evangelística, a nossa missão para pregar a palavra de Deus. Ontem nós afirmamos claramente que quase todas as coisas que venham a acontecer no ministério, na igreja, ou todos os dons, eles precisam servir à salvação das pessoas. Amém? Por que razão Deus quer curar? Não é exatamente só pelo curar, certo? Porque em certo sentido, os dons do Espírito, eles precisam ser ferramentas que cumprem a missão. Se eu for
para uma carpintaria, o martelo não é a missão, o serrote não é a missão, o prego não é a missão. A missão é o quê? As mobílias, certo? Então eu não posso ficar entretido apenas com o martelo. O martelo precisa cumprir sua missão, certo? O serrote precisa cumprir a sua missão. O grande problema nosso é que nós muitas vezes perdemos de vista o serviço e nos atemos às ferramentas. Quando Deus distribui, e somos carismáticos e cremos nos dons do Espírito, quando Deus distribui dons a uns para pregar, a outros para ensinar, dons ministeriais, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, ou então dons espirituais, dom de cura, dom de milagre, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra da sabedoria. Todos esses dons são dados como ferramentas para o cumprimento da missão. A razão última de todos os dons, quer sejam esses dons ministeriais, os dons espirituais, ok? Todos esses precisam cumprir a missão única de salvar o homem. Amém. E de sustentar o salvo até que o Senhor o manifeste aquilo que chamamos da glorificação, certo? Então nós não podemos perder de vista esse sentido. O que acontece conosco é o quê? É que muitas vezes nós somos cheios de um dom e nós pensamos que o dom é o serviço. Não. E eu profetizo, e algumas igrejas se perdem nisso. Ficamos uma igreja profética, assim diz o Senhor. Deus me mostrou, eu vi. A pergunta é, qual é o fim de ter visto? Qual é o fim de ter dito assim diz o Senhor dos Exércitos? O fim último da profecia não é a profecia, é a edificação dos salvos, é a conversão do perdido. Paulo diz assim, o que lhe adianta, por exemplo, falar em língua? Língua é para edificação própria, né, pessoal? A língua é para edificação própria. Mas o que adianta vocês falarem em língua quando estiverem reunidos? Se entraram em douto ímpio e não perceberam o que vocês estão a falar, não adianta de nada. Ok? Não adianta falar língua, adianta. Mas a língua só é edificadora para quem fala, para ninguém mais. Certo? Quando eu falo em língua, não fico edificado o pastor feliz, sou eu mesmo, ninguém mais. Porque com Deus falo em mistério, é apenas eu e Deus. Minha mente fica infrutífera, mas meu espírito ora bem. E o meu irmão se perde nisso. Mas Paulo diz assim, mas se haver intérprete, e quando o dom da profecia, dom de línguas estranhas, temos o intérprete, ele equivale à profecia, porque tem uma mensagem que é expressa na língua que se compreende. Ok? Então, o que Paulo está dizendo é, se entrar o indulto e de todos for julgado, descobrir os segredos do seu coração, ele ali vai dizer verdadeiramente Deus está no vosso meio. Ou então a revelação só tem propósito, primeiro, de converter o indulto que entra e compreende que verdadeiramente Deus está no nosso meio, ou então edifica quem já está, quem já é salvo, certo? Então quer dizer que todos os dons, o fim último é isso. E dom de cura, pastor? A mesma coisa. Deus manifesta por meio de quem tem o dom, cura alguém e a pessoa glorificará a Deus, fortificará a sua fé, certo? Mas em certo sentido, não se assuste que eu vou falar, qualquer dom na terra, ela tem sentido temporário, certo? O dom tem sentido temporário e em certa medida passageiro. Lázaro foi ressuscitado, certo? Voltou a morrer. De outra coisa, não sabemos o que é, a Bíblia já não registra, certo? Jesus lhe ressuscitou, foi embora. Vamos imaginar que Lázaro chegou a morrer com 90 anos. Morreu mesmo. O filho, da viúva de Naim, Jesus lhe ressuscitou pequeno, talvez cresceu, ficou grande, se tornou um cristão devoto, mas depois morreu mais, certo? Porque em certa medida os dons têm o seu papel temporário, cumpre o seu papel temporário. Agora, a salvação é eterna. A salvação, enfim, ela cumpre um papel eterno. A salvação não acaba com a morte. Quem morre em Cristo precisa ouvir o que Paulo diz. Ou não seja ignorante como aqueles que não têm esperança. Esse corpo que é plantado em vergonha ressuscitará em glória. Esse corpo que é semeado corruptível ressuscitará incorruptível. Quer dizer que existe um aspecto da salvação
que nem a morte consegue matar. Ela, quando é dada, ela dura eternamente. A cura não. Até porque não vou precisar de uma cura. Por exemplo, vamos lá, Senhor, tem um câncer, Jesus me cura, amém. Vou precisar isso apenas pelo tempo que eu viver na terra. Porque quando eu morrer, acabou. E pastor, vai acontecer o quê? É que ainda que você morra com câncer, quando o Senhor transformar esse corpo em glorioso, o câncer já não está lá. Já não tem esses limites. Então o que deve interessar a igreja, mais do que todas as outras coisas, é a salvação da alma do homem. Amém. Certo? É que este homem que foi criado por Deus, caiu, foi redimido, aguarda pela glorificação, aguarda pelo corpo glorioso. Esteja garantido de que aquele que começou nela a boa obra irá com ela até o fim, até o dia da perfeição. Então, todos nós precisamos, e eu disse ontem que precisamos ter em vista a consciência doutrinária para fazermos missão. O nosso evangelismo pode ser falho quando nós nem sabemos o que vamos ensinar a quem foi salvo. Certo? Por isso o versículo que lemos diz o seguinte. E o versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, tenho-vos ensinado. Então, não basta apenas termos uma rede que consegue tirar do mar os peixes, mas depois não sabe como tratá-los. Certo? Então, quem ganha a alma precisa conhecer a doutrina, precisa conhecer o ensino. Por que as pessoas são salvas? Por que elas são resgatadas do mundo? E depois de eu deixar o mundo, o que eu faço agora? Agora que eu estou em Cristo, como é que eu vivo? Como é que eu ando? Como é que eu caminho? Como é que eu lido com as questões da vida? De onde viemos? Onde estamos? E para onde vamos? Às vezes nós não conseguimos responder a essas questões. E principalmente nós que estamos a exercer um ministério numa terra de questionamento. Se for, por exemplo, em África, às vezes você não precisa explicar muito para uma mamã, certo? Você lhe fala, Jesus te ama, vai te salvar, Ele vai te libertar dos problemas, das maldições familiares. E a mamãe vai falar amém, vai para o culto, lhe mete no coral, vai marchar e tá para a vida dele. Mas aqui, há pessoa que vai te questionar, mas eu tenho algumas dúvidas, de onde eu venho? Onde eu estou? Para onde eu vou? Essas questões, você nem sabe responder a isso. Você não sabe, né, responder às questões básicas da vida. Como é que você vai ensinar se você também nem sabe? Então Jesus diz que o nosso discipulado às nações envolve comprometimento com o batismo, mas também com o ensino. A igreja precisa ter ciência do que prega. O que nós cremos? As denominações, outrora, quando se criavam, elas tinham o que chamavam de confissão. Em que cremos? Qual é a nossa fé? Quem é Deus, por exemplo? Né? A questão da teologia. Né? Quem é Deus? Quem é o Deus Pai? O Deus Filho? Deus Espírito Santo? Estamos diante de 3 deuses? É uma pessoa que tem 3 faces? Ou 3 pessoas que partilham da mesma essência? Quem é? Como é que eu explicaria isso para alguém que tem dúvidas? Que tem questionamento? Há dias atrás ficamos a madrugada toda a discutir com uma cristã que disse que ainda tem dúvida porque que nós cultuamos domingo, se o dia de guardar é sábado. E ele é evangélica, está na igreja há muito tempo e tem essa dúvida. Eu disse, filha, se você crê velho testamentariamente de que o sábado é um dia sagrado, então é melhor você ir para a adventista. Disse também na adventista, não concordo com não comer porco. Então você tem um problema grave. Você quer o porco da pentecostal e o dia da adventista. Você tem que criar uma religião. Falei com ela sobre o que o Paulo disse, né? Uns consideram todos os dias iguais, outros consideram outros dias especiais. Uns consideram uma comida, né, especial, outros não. Mas esteja em paz em tua própria consciência e viva. Não bota peso sobre os outros, que nada tem a ver com a graça. Então eu precisei trabalhar com ela e resolver ponto a ponto, tirar aquelas pedrinhas na cabeça dela devagar, texto daqui, texto dali, contexto daqui, aplicação daqui, e ela foi indo se corrigindo. Há muita gente na igreja que só permanece porque ela também não questiona. E algumas se desviaram porque questionam demais. São os 2 perigos da vida. Há pessoas que
nunca perguntam nada e outras perguntam tudo. As duas são irmãs de pai e mãe. Meu conselho é não crer em tudo, mas também não duvide de tudo. Você precisa só ter ideia que você não vai usar tua cognição humana para entender a mente de Deus. Se matemática está dando dor de cabeça, imagina teologia. Irmão. Está aqui os que foram estudar teologia há muito tempo. Há coisas que batem torto. Uma exegese correta de um texto, você pensa que é matemática quântica. Um grego koiné, você está procurando a palavra, o sentido do texto, você perde sono. E quando você pensa que fez bem, o professor vai falar que está errado. Então, amados, nós precisamos amar o nosso trabalho, certo? Os melhores naquilo que fazem se dedicam. Quer ser um grande evangelista? Vamos nos dedicar a isso. Ok? Vamos nos dedicar ao nosso trabalho. Considere o evangelismo nosso negócio. Certo? Vamos lá. Negócio de Messi é quê? É bola. Messi não trata jogar bola como recreio, é trabalho. Recreio dele é ir andar de barco. Recreio do Messi é que mais? Pescar. Na vida é assim, o que é recreio para o outro é trabalho do outro, né? Para o pescador, pescar é trabalho. Para mim, é descanso. Nem sempre o descanso é cessação de atividade. Pode ser apenas mudança de atividade. Para o Messi, jogar bola é trabalho. Para mim, estava de férias, hoje não trabalhei, fui jogar. Certo? Mas Messi nunca pode falar, hoje não trabalhei, fui jogar. Não, você foi trabalhar. Você tem que descansar, rapaz. Cristiano, você sábado não joga, você tem que descansar. Mas por quê? Porque aquilo que você faz com regularidade, você investe força, tempo, dedicação, é teu trabalho. E nós não temos como igreja tratado como nosso trabalho o evangelismo. Nós não temos nem buscado aprender ferramentas para ganhar almas. Ok? Nem entender a geografia dos lugares, né? A consciência das pessoas, a linguagem dessas pessoas. Como é que eu falaria? Como é que eu ganharia? Vamos lá, pegar exemplo de Jesus. Jesus Cristo. Aos 12 anos, os pais foram com o menino ao templo e naquela confusão toda, Maria e José perderam de vista o menino. Eles acharam que o menino estava na caravana junto com os primos, mas Jesus não estava. Fizeram um caminho quase de um dia inteiro a andar. Talvez pensaram, não, o menino é inteligente, deve estar aí com os primos dele e tal, não há nada que se preocupar. Só que quando chegaram lá na aldeia, o miúdo não estava. Foram na casa dos primos para ir, dos primos deles para ir ver, o miúdo não estava nem com os sobrinhos. Disseram, qual é a última vez que o vimos? Não, a última vez que lhe viram era em Jerusalém. Não viste no caminho lá? Não, não vimos. Pegaram, recuaram para Jerusalém. Foram a Jerusalém e o menino estava no meio dos doutores, sentado no templo, aprendendo ou perguntando e respondendo. Ok? A Bíblia cita pelo menos três aspectos de Jesus nessa conversa. A Bíblia diz, e o menino os ouvia, perguntava e respondia e admiravam a sua sabedoria. Os ouvia, perguntava, respondia e admiravam a sua sabedoria. 3 verbos importantes para quem quer conhecer seu trabalho. Porque quando Maria e José chegaram perto, ele disse assim, vocês não sabiam que eu tinha que tratar os negócios do meu pai? Qual negócio? O negócio da salvação do homem, que envolvia preparação assídua em ouvir, perguntar e responder. Certo? A pergunta é, quem nós estamos a ouvir? A quem nós estamos a perguntar? E quem está a nos responder? Nós não temos curiosidade para saber, para entender, ouvir, né? Até para o café vem pelo ouvir, ou não? Ouvir, você precisa ouvir. Você precisa ouvir os grandes evangelistas, ouvir os grandes ganhadores de alma, ouvir pessoas que se dedicam a ganhar almas. Amados, quando você começar a ganhar alma, você não vai esperar campanha de sábado, lá aí onde fazem a cruzada? Fazem a cruzada onde? Na praça ou na estação. Não, você vai começar a ganhar alma todos os dias. Certo? Um certo pai era um grande ganhador de alma. Quando ele teve o seu rapaz, ensinou o rapaz também a ganhar alma. E o rapaz ficou viciado em ganhar alma.
aqui nessas áreas da Europa, Rússia, antigamente, ortodoxo. E eles saíam junto para ganhar alma todos os dias. Papai ganhava alma. E eles passaram a se desafiar, pai e o filho. Pai vinha e diz, olha, hoje eu ganhei 50 para Jesus. Oh pai, eu só ganhei 20, mas um dia chego. E vai. E o filho começou, só aos 14 anos, a superar o pai, a superar o pai, a superar o pai. Um dia, estava a nevar. E nevava muito. E o pai disse, meu filho, hoje não vai dar para sair para ganharmos alma. O filho disse, meu pai, até no dia de neve se vai ao inferno. Eu vou sair, pai. Disse, não, sou velho demais para sair nessa neve. Eu não vou. E você também não vai porque é perigoso demais. Disse, meu pai, pode-se dar ao caso que alguém poderá perder a vida hoje. Eu vou sair antes que essa pessoa se perca. Depois de muita discussão, o pai disse, Deus vai contigo, meu filho. Porque o pai estava com receio, podia acontecer algum mal. Né? Eram muitos anos antes, século XIX. Não se tinha, se calhar, essa segurança que se tem hoje. Mas o pai, depois de muita insistência, o filho jogou na cara o ensino que ele lhe deu, ok? O filho diz, então Jesus Cristo também saiu do pai em perigo, se colocou aqui em perigo, me deixa eu sair. Ainda que eu sofra alguma coisa, mas já terei salvo alguns nesse dia. O pai permitiu e o filho saiu. Naquele dia, quase ninguém estava na rua. Tudo muito apertado. E o debaixo da neve, com seu casaco, saiu para pregar o evangelho. E ele se moveu na porta de uma casa e bateu a porta. Bateu a porta. Bateu a porta. E como ninguém abria, ele insistiu, disse, não deve ter ninguém aqui nessa casa. Quando ele ia, a porta se abriu. E estava lá um senhor, perguntou, o que queres? Ele disse, eu tenho uma boa notícia para si. Porque o evangelho é uma boa notícia. Por isso ele chama-se boa nova. Amém? É uma boa notícia. Nós precisamos tratar o evangelho outra vez como boa notícia. Porque às vezes quando nós falamos só a palavra evangelho, perdemos de vista o sentido. Ok? Evangelho significa boa nova. Boa notícia. Certo? Eu tenho uma boa notícia para si, Senhor. Disse, entra. Sentaram aí a sala e o jovem começou a contar a história da criação. Como Deus criou o homem. Depois de explicar a beleza da criação, explicou a história da queda. Como Satanás enganou o homem e eles pecaram, caíram. E Deus os expulsou da sua presença. Disse, tudo foram da glória de Deus. Aí depois de explicar a história da queda e da ira de Deus para com o homem caído, explicou a história da redenção. Como o Pai enviou Jesus para resgatar o homem daquela perdição. Quando ele acabou de explicar a história da redenção, que envolveu o sangue de Jesus, a ressurreição e a justificação, apontou para a história da redenção do corpo e a glorificação. E aí o homem caiu em lágrimas, começou a chorar. E ele perguntou, vocês fazem o quê? Disse, aos domingos nós temos uma reunião em nossas igrejas no sítio X. Aí, no domingo, enquanto o filho estava no culto, todo mundo no culto, o senhor disse, eu não posso sair daqui sem contar uma história. Aí o senhor veio na frente, lhe foi dado lugar para falar. Ele disse, olha, eu estava na minha casa no dia de neve, numa profunda depressão, e eu projetei tirar minha vida. Eu levantei, escrevi uma carta de despedida, amarrei a corda lá no quarto e enquanto eu subia na cadeira, meti o fio ao pescoço, ouvi um barulho batendo minha porta. E ele disse, quem veio me incomodar? Eu quero morrer, então a me incomodar. E aí eu lutei, disse, vai parar de bater, já vou me matar. Mas a pessoa insistiu, eu achei que é uma coisa estranha. Disse, não, antes de me matar, deixem de ir saber quem é. Talvez trouxe uma notícia. Aí, quando ele saiu, a sala abriu a porta, era um menino pequeno de 14 anos que tinha uma boa notícia. Aquela notícia mudou tudo, anulou aquela forca, porque não se precisa de forca quando já tem uma cruz, onde morreu alguém por nós e em nosso lugar. Aquele homem saiu da morte para a vida 2 vezes. Primeiro, da morte física que ele poderia colocar com aquela forca em seu pescoço e da morte eterna, porque o evangelho chegou em sua vida. Porque um jovem não olhou para o cuidado dele, mas olhou para a missão dele de pregar o evangelho. Quantas pessoas não estão a morrer porque nós estamos parados, calados, estamos confortados na nossa cristandade sem consciência de missão? Hoje nós reclamamos, tem muita prostituição em Portugal, tem moças e tal, e tem lesbianismo, homossexualismo. Tá bom, essas pessoas, se calhar, se nos ouvissem antes de chegarem nesse nível, não chegariam. Se as pessoas que vão tirando gravidez toda hora ouvissem-nos antes da primeira gravidez tirada,
talvez não fossem as abortivas de hoje. Meu amigo Denilson gosta de dizer que nós devíamos ser mais rápidos que o vento. Mais rápidos que o vento. Nós precisamos chegar antes do problema, antes da pessoa se envolver no pecado, mas nós não temos consciência da missão, não estamos preparados para ele. Não estamos à semelhança de Jesus a parar, sentar para ouvir. E vai aqui, nosso questionamento, ministro de Deus, precisamos ter o mesmo ensino que tinha os doutores da lei daquela época. Ou não? Eles até podiam estar errados em muitos aspectos. Antes de Cristo chegar e se revelar, eles ensinavam a Torá. E Jesus Cristo assumiu acerca deles que eles tinham a chave do reino dos céus. Eles ensinavam, eles tinham consciência. E, no entanto, Jesus os repreendeu. Eles tinham um zelo terrível com as Escrituras e ainda assim Jesus os repreendeu. Agora imagina nós que não temos nem zelo com as Escrituras. Eles eram zelosos demais ao ponto de desnivelar a balança. Porque eles eram capazes de engolir em camelo e coar um mosquito. Mas eles eram sérios. E Jesus, no meio deles, tinha perguntas para fazer. E eles respondiam. Jesus também dava seus argumentos. E o aprendizado é sobre isso. Pergunta. Qual é o caminho? Qual é a estratégia? Qual é a resposta? O que é que Deus quer para nós? Ganhador de alma precisa aprender o que vai ensinar. Nós podemos perder de vista a alma de uma pessoa porque nós não temos conhecimento. Certo? Ontem nós falamos, não existe o ID sem que a pessoa que recebe o ID tenha recebido o vinde. Certo? Não há ID para quem não ouviu o vinde. E a pergunta que eu fiz ontem é, você já veio? Sim, pastor, eu vim. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Eu me neguei a mim mesmo. Hoje eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram. Eu aceitei o vinde. Tá bom. E você obedeceu o ficai? Ficar até ser revestido de poder? Ficar até aprender? Fique aos pés de Jesus? Agora você pode ir? Posso ir? Vamos lá. Jesus Cristo era munido de conhecimento. E deixa eu colocar aqui um momento que Jesus discute com alguém até a salvação alcançar essa pessoa. Jesus Cristo gostava de fazer evangelismo pessoal também. Jesus Cristo é exemplo para todos os pregadores. Certo? Sentou na sinagoga, ele pregava no templo, normal. Abria a Torá, leu Isaías 61, na nossa escritura, e diz, hoje se cumpriu esta profecia. Então Jesus pregava na tribuna. Jesus pregava ao público, no deserto, na rua, na cidade. Mas Jesus também fazia evangelismo pessoal. Jesus não é o tipo de pregador que, se fosse hoje, o pregador de hoje, fala a bom nível, nem mais para pregar para uma pessoa. No bom nível. A igreja que está me convidando tem quantas pessoas? É como? Me mandem na foto. Ei, vão me dar quanto de cachê? Não, Jesus não. Jesus amava tanto a pregação que uma alma para ele era palco suficiente para ele começar a pregar. E Jesus Cristo, no dia que ele quis levar uma alma à salvação, Jesus sabia que uma alma pode ser uma cidade. A salvação de uma cidade pode começar com a salvação de uma alma só. Porque Jesus só conversou com a samaritana trouxe a cidade toda. Vocês conseguem entender o projeto de Deus? Na minha família, o primeiro fruto da salvação da minha família foi minha mãe. Minha mãe, crente, casou com o ímpio dela, meu pai. Sofreu muita coisa por desobedecer ao Senhor, julgo desigual, não se ajunta, porque a mulher, quando está apaixonada, esquece. Pensa que o ímpio dele é santo. Man of God. Minha mãe casa não, né? Migam aí, tá? Meu pai, costureiro, tinha uma alfataria. Minha mãe sempre me ouve e fica sempre chateada que eu conto a história dela. Uma alfataria, e minha mãe ia lá, naquele tempo, mandar fazer roupas e tal. Meu pai tirou as medidas todas, né? E ficou com a senhora, a jovem do coral. Mas viu fumo por isso. Porque casou com um bacongo que na família dele tinha muitos bruxos. Aquilo ali era ataques terríveis. Meu pai vai no que manda, minha mãe vai na igreja. Meu pai vai no que manda, minha mãe vai na igreja. Sofrimento que nunca mais parava.
A salvação do meu pai se deu porque Deus é misericordioso. Porque minha sogra fez a mesma coisa, até hoje não está dando certo. Minha sogra também, crente, filha de pastor, também foi arranjar ímpio dela, que é o meu sogro, até agora não se converteu ainda. Né? Os filhos já estavam passados dos 40 e tal, mas cada um na graça dele. Minha mãe teve graça. A graça da minha mãe é que meu irmão, antes de mim, começou a passar por ataques espirituais graves. O que mandou no meu pai foi, chutou meu pai e disse, não, eu tentei te tratar, também me apertaram, é melhor você não vir mais. Então, meu pai, como meu irmão faleceu, e meu pai decidiu também se tratar, porque ele também começou a ficar doente, foi para a província de sua mãe, lá no Mbaza Congo, Mbaza Magina. Só que, numa das noites, antes do dia para ir para o tratamento, sonhou com um homem gigante que lhe dizia, eu sou o anjo da igreja da tua mulher. Você vai voltar a Luanda, vais ter com o evangelista Gabriel, ele te falará o que você há de fazer. Meu pai acordou naquela manhã, pegou na mochila, voltou. Porque minha mãe, onde ficou em Luanda, ficou em oração. Já perdi meu filho, não vou perder mais meu marido. Joelho no chão, as amigas de oração. E o anjo foi até no sono de meu pai e trouxe meu pai à salvação. Hoje meu pai é pastor da minha mãe. Amém. Meu pai é o pastor, minha mãe é a diaconisa e nós os filhos estamos aí. Mas eu às vezes falo no meu pai, tua mãe espiritual, respeita. Ela é que te gerou em Cristo. Foi por causa dela que você chegou a Cristo. Então, nós temos o que chamamos de evangelismo pessoal. É uma vida falando para outra vida. Sentar aos pés. Por exemplo, a mulher pode levar o marido à salvação e diz assim que pelo teu exemplo, vê se o teu marido não chega ao conhecimento da verdade. Ok? Porque a mulher briguenta, ela aqui fala todas as línguas, profetiza, mas em casa não é uma péssima mulher. Cozinha mal, lava mal, responde mal, ama mal. Mas meu marido é ímpio, tem que se converter. Não, a conversão precisa ser um projeto. Tem que ser um projeto, um programa. Vou fazer isso, para que ele contemple em mim a glória de Deus e creia no Deus da minha salvação. Jesus Cristo decidiu salvar uma mulher e fez programa. Sabe qual foi o primeiro passo do programa? Chutou todo mundo. Disse, ei, Judas, tem quanto aí? Tem X, mestre. Pega todos esses teus amigos, vão lá na praça comprar pão. Me deixem sozinho. Tá bem, mestre. Jesus ficou sozinho sentado no poço porque sabia que podia ter um encontro, que ele não precisava de interferência. E veio uma mulher acaretar água. E Jesus teve um encontro a sós com uma mulher. Eu tenho um texto que eu estou a escrever, mas é de conselho, a sós com uma mulher, porque há rapazes quando ficam a sós com uma mulher, falam à toa. És bonita, és querida, és fofa. Não, Jesus também já ficou a sós com uma mulher, mas não falou à toa, pregou. E a sós com uma mulher não é só a sós fisicamente, a sós no WhatsApp, a sós no Instagram, a sós no Telegram, a sós no Messenger. Há rapazes que, se nós investigar o telefone dele aqui, o que falam quando estão a sós, dá vergonha. Oi. Passa, teus lábios, teus olhos me deixam. Não é por mal, mas teus olhos, você é bandido. A tentação não é pouca, certo? Você sabe, é só você e ela, ninguém mais, ok? E Jesus Cristo sentou a sós com uma mulher e de repente começou uma conversa. Mulher, dá-me de beber. A mulher olha para ele, o moço sozinho. Como sendo tu um homem judeu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí disse, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias, ele é que te daria água viva. Moço, você nem tem balde. Para tirar a água, o poço é fundo. Está falando que vai me dar água. Disse, a água que você está a catar, você vai catar hoje, vai vir buscar mais amanhã. Mas a que eu te dê, jorrará no teu ventre para a vida eterna. Então me dá dessa água. Me dá água para eu não precisar mais vir buscar aqui água. Disse, vai chamar teu marido. Disse, mas eu não tenho marido. Já estava a se oferecer. Eu não tenho marido. Eu disse, sim, isso aqui você falou com verdade, porque já tiveste 5. E o que tens agora também não é teu. É marido da outra. Disse, como é que você conhece a minha vida? Estou a ver que você é profeta.
você é profeta. Agora, ainda bem, se você é profeta, nos explica ainda. Nossos pais disseram que é nesse monte que se adora, e vocês dizem que é em Jerusalém. Vocês são hereges. Disse não. E você sabe que a salvação veio dos judeus. Não sabe que o Cristo virá dos judeus. Sei. Mas chegará a hora, e é agora, que nem em Samaria, nem no vosso monte, nem no nosso, se adorará ao Pai. Porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar em que estiverem. A conversa começou a fluir. Ela, quando viu bem toda a explicação, disse: e esse Cristo então? É esse que te fala? Disse: espera, estou a vir. Largou o balde, correu sem água. Levou água viva. Já estava a jorrar dentro dela a sede pela salvação dos outros. Chegou na cidade e gritou: venham conhecer o homem que me falou todas as coisas que eu tenho feito. Não será ele o Cristo que dos judeus vem? Amém. Correram todos os homens, vieram, sentaram. Jesus começou a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar. Aí os moços disseram, todos os homens disseram: não, é verdade, é mesmo ele. A mulher também tentou vir dar opinião, disse: não, já chega, teu trabalho já foi feito. Não precisa mais te ouvir, já lhe ouvimos. Amados, o fim último de um trabalho evangelístico sério é nos tornar dispensáveis. Quando nós anunciamos o evangelho com verdade, depois nós ficamos dispensados. Porque depois o Espírito Santo agarra nas pessoas e diz: agora é comigo, deixa eu levar adiante, agora é comigo. Mas, amados, precisamos entender essa técnica do encontro de Jesus e a mulher samaritana. Primeiro, Jesus Cristo criou condições para uma conversa sem tabu. Uma conversa sem timidez. E nota, quando os discípulos voltaram da praça com o pão, já encontraram uma conversa. E ninguém ousou se aproximar, só estavam admirados porque nunca viram Jesus a sós com uma mulher. Disse: mas o mestre está a falar com uma mulher. Está a falar quê? Mas ninguém ousou chegar perto, ficaram de longe. Certamente está na Bíblia essa conversa, porque Jesus depois explicou o teor dela. Certo? Explicou como é que se deu. Mas essa conversa começa como? Começa a mulher recebendo um pedido de Jesus. Jesus envolve uma situação, uma necessidade para começar a conversa. Estamos a falar de treinamento. Ensinando a guardar isso. É quando nós vamos pregar o Evangelho, precisamos explorar a necessidade do meio e do lugar. Ou a necessidade tua, como princípio de conversa, ou a necessidade da pessoa. E Jesus começou com a necessidade dele. Tenho sede. Só que essa necessidade dele revelava a necessidade dela. Porque quando ela disse: como sendo tu um homem judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, Jesus fala: se tu soubesses quem te pede, tu é que lhe pedirias. Noutra palavra, eu só comecei com a minha sede para falar da tua. Só te pedi tua água para te dar a minha. Aqui entre nós, quem tem necessidade não sou eu, é você. Se tu soubesses a pessoa que está te pedindo, saberias que ele não pede, ele dá. Vocês conseguem entender aqui o mistério da conversa? Então, quem prega o Evangelho precisa saber que a necessidade é do pecador. Só que como o pecador tem necessidade de salvação, eu preciso começar como que eu é quem tivesse necessidade. Pode me dar um minuto? Tem algum assunto para falar consigo? Começa uma conversa. Fala de uma coisa: o acidente que se deu aqui em Lisboa, Rocio, foi grave. O que vocês acham? Daquele comboio que se perdeu e vai. As pessoas quando entraram daí pensaram que seria uma coisa divertida, mas aconteceu uma tragédia. Que coisa. Começa uma conversa a partir dali. Olha para a necessidade, explora a necessidade. E fala de quem supre as necessidades. Deus é o único que pode suprir as necessidades da alma do homem. Que pode explicar esse anseio pela eternidade. E o pregador do Evangelho não pode se apresentar mais do que apresentar a palavra. Há pessoas que se apresentam ao mundo. Por favor, eu sou profeta.
tenho uma revelação para a tua vida. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou assembleano, eu sou Adonai. Não. Jesus começou e chegou lá e disse assim: mulher, dá-me de beber. Em outra palavra, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma sede. E Jesus mentiu quando disse que tinha sede? Não. Quando pediu água? Não. E isso se explica lá depois, no fim. Quando a mulher correu para ir chamar os conterrâneos, os discípulos chegaram e perguntaram: mestre, estavas a falar com aquela moça? Falaram o quê? Já trouxemos pão. Disse: não quero comer. Mas mestre, você que me mandou comprar pão porque tinhas fome. Sim, uma comida melhor tem para comer. Quando Jesus mandou ir comprar pão, ele usou a compra do pão como metáfora da fome que ele tinha pela salvação de almas. Quando ele pediu água, ele pediu a água como metáfora da verdadeira sede que ele tinha, que era a sede de conversão de almas. Por isso, quando o pão e a água estavam diante dele, ele não comeu nem bebeu. Mas quando as almas estavam diante dele, ele pregou e ensinou para a salvação delas. Uma comida melhor tenho para comer. Precisamos considerar a salvação dos outros maior do que comida. Se é maior do que comida, é maior do que o euro que compra comida. Se é maior do que o euro que compra comida, é maior que o trabalho que ganha o euro. Se é maior do que o trabalho que ganha o euro, é maior do que o esforço que se usa no trabalho. E maior do que a própria vida é o cumprimento da nossa missão. Será que nós temos nos posicionado desse jeito? Jesus, quando pediu, era apenas um necessitado. A mulher ainda lhe respondeu mal. Ó moço, sendo tu judeu, por que desse argumento? Porque judeu considerava os samaritanos endemoniados. Em outra palavra, ela estava dizendo assim: como é que você que é santo está pedindo a endemoniada? Você já que é puro, está pedindo a pecadora o quê? Um judeu já não pede nada a um samaritano. Pior ainda, numa samaritana. Numa mulher samaritana. Mas Jesus quebrou o tabu. Jesus quebrou o estigma. Jesus quebrou as limitações. Jesus quebrou o preconceito. O preconceito racial foi quebrado naquele dia. O preconceito tribal foi quebrado naquele dia. O preconceito do gênero foi quebrado naquele dia. Porque o verdadeiro evangelismo quebra preconceitos, quebra e anuncia a verdade para a salvação de almas. Então, o primeiro título que ela deu a Jesus é um homem judeu. Homem. Como sendo um homem. Jesus não se importou. Não lhe disse: olha, não me chama assim, eu sou reverendo, eu sou sua excelência. Não, Jesus não discutiu. Como sendo tu um homem judeu. Disse: se tu soubesses quem te pede, tu lhe pediria de água viva. Depois da conversa disse: vejo que és profeta. Depois de mais conversas, és o Cristo. Vê como é que evoluiu. Homem, profeta, és o Cristo. Foi chamar os conterrâneos, não mais dizendo que ele era apenas um homem. Ele dizia assim: venham conhecer um homem que me disse tudo. Não será ele o Cristo? Já juntou as três visões. Primeiro lhe olhou: sendo tu um homem, vejo que és profeta. Depois diz: és o Cristo. É ele que fala contigo, és o Cristo. Quando ela vai contar, ela usa as três expressões: conheci um homem que me falou tudo o que eu vivo, que fala tudo, é profeta. Então está a dizer: conheci um homem que é profeta. Não será ele o Cristo? Quer dizer que o Cristo trouxe as características de um homem que é profeta, mas que no fim é messiânico, ou no fim veio cumprir a missão de salvar o homem, reconciliar o homem com Deus. O fim último de todo título, de toda consideração, de todo pódio, de todo lugar, é a salvação dos homens, é a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém? Então, o que Mateus diz é a necessidade de ensinar tudo que Cristo nos ensinou. Para nós ensinarmos, nós temos que conhecer. Amém? Temos que conhecer.
Temos que conhecer. Pergunte para alguém, você conhece o que você prega? Você conhece o que você prega? Você conhece o que você ensina? Você conhece a palavra? Você tem um instrumento do seu trabalho? Você conseguiria convencer alguém? E a palavra certa para a pregação do Evangelho é também persuadir. Nós temos que persuadir as pessoas a crer. Amém? Persuadir. Jesus Cristo conta uma parábola extraordinária sobre a persuasão. Convidou algumas pessoas para a festa, as pessoas não vieram. Convidou para a festa, as pessoas não vieram. E mandou eles ir nas ruas buscar os pobres, os coxos, os cegos, os surdos. Quando eles foram buscar todos esses deficientes, trouxeram, a casa ainda tinha muito espaço. Ele disse assim, vão por ruas e ruelas, esforça-os a entrar, constrange-os a entrar. Amados, um dos trabalhos do verdadeiro pregador do Evangelho é constranger a pessoa. Amém? Quem já criou constrangimento a alguém no evangelismo? Constranger. Eu acho que um dos grupos que eu já conheci que eram constrangedores eram os Testemunhas de Jeová. Não sei aqui em Portugal, mas na banda eles te constrangem. Nós fizemos ali a cruzada de rua, na Rua da Sofia, em Coimbra. E enquanto nós fazíamos a cruzada, tinham lá os irmãos adventistas a nos darem livro do grande conflito, de Ellen White. Nós estamos a pregar, eles estão a pregar os que pregam. Também estão a nos dar. Testemunhas de Jeová muitas vezes ficavam nos domingos, estavam a sair do culto, estavam a nos constranger. Outras vezes era o quê? O culto estava, nós estávamos em casa, 2 pinipuk vinham bater a tua porta para vir te dar estudo à força. Você ainda não se lavou, não acordou bem, já estão lá no teu quintal. Sentam os 2 de gravata, uma pasta assim, outro com mala tipo Antônio Bandeira, na guitarra. Vão mesmo te esperar. Tens Bíblia? Não tem? Senta só aqui. Lê isso. Agora lê essa parte. Compara com a Bíblia. Lê agora essa parte. Qual é o nome que está aqui? Jeová. Esse é o nome de Deus. Vem, compara. Sentinela acabou, abre brochura. Você está bem chateado. Vamos parar aqui. O irmão tem que ir almoçar. Amanhã vamos passar mais. Vão ir, amanhã vão vir mais. E você pode tentar se esconder. Vão ficar fora do teu quintal à tua espera. Vamos esperar o irmão sair. Eu já vi meu vizinho ali levarem a força na igreja, na reunião. Ele está aí na reunião à força, está bem nervoso. Só está nos olhar assim, não dá boa de sinal. Até hoje é testemunho de Jeová. Foi a força, mas ficou por vontade própria. Por quê? Porque não adianta. Coloque a pessoa sob a mira da palavra. Deixa a palavra fazer seu trabalho. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos ser culpados de sangue de muita gente. Porque temos muitos vizinhos que nunca nos ouviram pregar. Temos muitos colegas que nunca nos ouviram falar. Temos muitas primas da nossa casa que quando vamos lá passar final de semana, não vem na nossa casa, tudo que falamos é só sorriso. Viste, preto, show? Viste? A net, Não temos tempo para dizer, olha, tem um assunto sério para falar consigo. Sente ali, quero falar contigo sobre. Você sabe quem nos criou? Sabe sobre como nós caímos e perdemos o brilho da inteligência, da sabedoria, da consciência moral? Você sabe como Cristo veio e resgatou-nos da morte e da condenação? Nós precisamos ter essa coragem, irmão. Essa coragem de começar uma conversa, de constranger a pessoa, de tirar um tempo de maneira sábia. Eu ouvi aqui é proibido pregar na rua, não pode parar alguém, não pode constranger, senão vai preso. Amados, prisão não é de hoje. Paulo foi, Pedro foi, Tiago foi, João. Não estávamos prender por quê? Estão todos livres para me ouvir aqui por quê? Tinha que ter uns presos. Por constrangimento. Amém? Você que não tem morada ainda não faz, né? Você que ainda não tem documento próprio, mas você que já tem.
Você quer ter um green card. Não vão mais te extraditar nem nada. Constrange alguém. Por amor, lhe constrange. Para dar um tempo, quer falar contigo. É para o bem da tua alma. Vai lhe bater a porta da casa. Amados, às vezes o amor é manifesto na insistência. Não sei hoje, mas no tempo em que nos apaixonávamos e conquistavam, as moças também tinham o dom de dar não. As moças do nosso tempo ali, dos anos 80, às vezes te gosta, mas te dá só um não, só para falar não, lhe fiz esperar um mês. E nós tínhamos a capacidade de usar lá uns emissários, os que fazem baixo. Vai lá, lhe fala só que não estou a aguentar, não durmo por causa dela. Quando lhe vejo, minha espinha dorsal estremece. A moça, teu amigo vai lá comer, meu amigo está a sofrer, nem está a dormir. Ele também fala, não lhe gosto, não sei o que. Lhe fala mesmo que não tem chance. Também ela está negada. Aquilo é insistência. O irmão vira candeeiro, vira vela, vira gerador, vira tudo. Às vezes a irmã só te aceitava no dia que você está a desistir. Nunca mais falaste nada por quê? Um ano. Era para ver se você mesmo me gosta. Está a desistir. Se tivesse a falar com outra pessoa, problema. Não é verdade? Hoje de moça, não lhe conquistaram, já te aceito. Mas não te falei nada, mas te aceito mesmo assim. Se oferecem já, Deus. Hoje se conquista no Facebook, ninguém sabe. Né? Quando a pessoa descobre, já tiraram 3 gravidez. É complicado. Hoje o mundo está uma coisa, né? Quem viveu naquele tempo não entende também. Tá? E pior é que alguns daquele tempo é que estão a incentivar essas coisas, né? Essa banalidade das coisas. Mas antigamente era mesmo assim. Eu me lembro que quando conquistei minha esposa, ela já sabia que eu lhe gosto. Ela também me gostava. Mas me falou, vou pensar. Aí pensar que você está a sentir, fala já. Me dá um tempo, vou pensar. Mas nesse tempo de pensar, eu estava a namorar, oi amor. É quando então, ainda estou a pensar. Mas ela está me chamando amor porque você está a pensar. Depois tem um dia marcado para te dar resposta. Você vê com o coração a bater, leva já bombom, né? Fio de peixe. Se esfrega uns lomane. Mas eu já tinha perfume bom. Meu perfume já era Polo naquele tempo. Você leva lá, não sei o que, está para ir receber resposta. Mas era constranger. Então, amados, o evangelismo não é fácil. Tem de haver constrangimento. Quem já constrangeu alguém? Quem se considera um bom constrangedor, leva pessoas para a igreja. A pessoa tem que ir na tua igreja só para te evitar. Vou sojar. Me deixa em paz, domingo eu vou. Não me incomoda mais, vou já. E às vezes a pessoa vem só para cumprir o constrangimento. Daqui a pouco a palavra lhe encontra. A espada lhe alcança. Daqui a pouco essa pessoa está mesmo envolvida. E você pode seguir com ele lhe ensinando a guardar tudo que também te mandaram. Amém? Amado, a palavra tem poder. Olha só, tinha uma moça da igreja que cometeu um erro de ficar com um ímpio. A namorada dele era mundano. E ele leva o namorado para a igreja. Naquele dia o pastor pregou uma palavra cirúrgica contra o pecado. Foi bater a sério. Estava aquele dia que estava a bater. Você pensa que contou a tua vida no pastor? Ela toda constrangida porque o namorado está a sentir a agulha entrar. O homem ficou assim duro, em pedra, olhando para o perigo de viver sem Cristo, de uma vida, né, que vive de concupiscência, de carne, do inferno que aguarda todos que não creem em Jesus, do jugo desigual. E o homem saiu mal. Quando ele ia, não conseguia falar nada pelo caminho, só calado. Chegaram perto da casa da moça, disse assim: pá, meu amor, eu ouvi teu pastor a falar, nunca vi um homem falar com aquela autoridade. Foi chocante para mim. Eu sei que não vamos poder continuar. Depois de uma palavra daquela, você não vai querer ficar com um homem como eu.
perder tua salvação, ir para o inferno. Eu te entendo se você não quiser mais nada comigo. Pode me deixar. E a moça disse, não liga meu pastor. Você sabe que nós nos amamos. Eu te gosto, você me gosta. Aquilo ali é mesmo só Bíblia. Nós vamos continuar nosso amor. Esquece o que ele falou. Mas você ouviu ele dizer que você não pode ficar com ímpio. Você tem que arranjar um homem da fé que ama a palavra, que obedece ao teu Deus. E você vai continuar comigo, mesmo sendo ímpio. Disse, sim, eu te amo, eu esqueço tudo isso por ti. Disse, não, mas eu hoje aceitei a Jesus e não posso ficar com uma ímpia. Hoje eu entreguei a vida a Jesus e não posso continuar com uma ímpia. Hoje você é ímpia, eu vou continuar com Cristo. Vou ouvir o que o pastor falou, porque eu hoje entrego-me a Cristo e não posso continuar com jugo desigual. E o namoro acabou naquele dia, porque a crente que levou o ímpio descobriu que a ímpia era ele. E ele era o crente naquele dia, porque ouviu o evangelho e levou a sério. Então, amados, temos muita gente que não leva a sério o evangelho. Está ouvindo tudo, o pecado. Esquece isso. Naquele dia, o jovem creu no que ouviu e deixou a ímpia, que ouvia o que não cria. Então nós temos muitas ímpias da igreja que ficaram surdas para o evangelho. Ouvem tudo e não creem nada. Ouvem todo o ensino e não aceitam nada. Mas existe pessoa que só precisa lhe constranger. Quando ele ouvir, ele saberá que o Senhor está a bater a porta do seu coração. Vai dizer, eu hoje, eis-me aqui. Eu aguardei por esse dia. Hoje é o dia da salvação. Um dia um mais velho, pastor Felício, recebeu um pregador que ele pregava. E ele já estava cansado ali, aos 80 anos, numa cadeira de roda. E o homem começou a pregar. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. E ele cresceu. E ele pregou o evangelho. E ele curava os enfermos. O mais velho estava como quem quer levantar da cadeira de roda enquanto ouvia a história. E ele curava, ele pregava a justiça, cuidava, recebia as crianças. E aí o mais velho ficava, uau, conta mais, conta mais. E ele contava de Jesus, o homem com lágrimas de alegria ouvia o evangelho. E quando chegou numa parte, mas um dia prenderam o meu Jesus. Não pode, quem lhe prendeu? Quem pode prender um homem forte como ele? Disse, olha, é mais perigoso ainda. Eles crucificaram Jesus, botaram Jesus na cruz. Não, deve ter acontecido alguma coisa, ele saiu em poder nisso. Não, ele morreu. Ele começou a chorar. Não podem ter morto um homem como esse. Disse, calma, falta a melhor parte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O homem levantou da cadeira e disse, por que você chegou tarde para me pregar isso hoje? Estavas aonde quando eu era jovem? Eu queria poder usar dessa palavra para contar para todo mundo que Jesus é Deus e que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você estava aonde para me falar isso? Só com 80 anos, já não tenho forças para sair correndo e contar para as pessoas esta notícia. O mais velho se entristeceu, porque a mensagem lhe chegou quando ele já era velho. Nunca ninguém lhe contou. Ele gritou no jovem, você estava onde para me contar tarde? Só que muitos de nós ouvimos cedo, mas não vemos beleza no evangelho. Ouvimos cedo, mas não vemos beleza na verdade. Ouvimos cedo, mas ignoramos. Estamos acostumados demais a ouvir. É como uma ferida granulada, já não sente mais a medicação. Já não sentimos mais o fogo do evangelho. Já não sentimos mais beleza da verdade. Já não sentimos mais o choque. Já não choramos mais. Já nos alegramos mais com a boa nova. Estamos anestesiados. Por isso esse fogo do evangelho não queima em nós quando vemos um pecador. Nós rimos quando vemos homem beijar homem, mulher beijar mulher. Sentimos nojo, mas não sentimos compaixão. Tem misericórdia de mim, Deus. Pela surdez, pela cegueira, pela dureza do coração. Tem misericórdia de mim. Quero terminar dizendo que aconteceu que um dia um jovem padre foi a uma cadeia onde estavam homens que podiam ser julgados, pena de morte, e um homem estava para ser morto no dia seguinte.
E o padre estava ali, olha, quem crer vai para os céus, quem não crer vai para o inferno. Arrependam-se dos vossos pecados e sereis salvos. O criminoso chamou: senhor padre, só um ponto. O senhor acredita mesmo que céu existe? Acredito. E também o senhor acredita que existe o inferno? Sim. Onde os homens vão ser lançados e a alma deles vai queimar eternamente? Sim. Mas o inferno existe. Onde as pessoas vão sofrer eternamente, por toda a eternidade, de gritos, e nem vão poder nem morrer. Existe. Disse: senhor padre, o senhor padre tem certeza de que o senhor está falando é verdade? Tenho. Absoluta certeza tenho. E o senhor fala assim com essa calma, de uma notícia tão séria. Eu, se tivesse uma certeza como do senhor padre, eu iria andar de joelho e arrastar meu rosto aqui no chão bruto dessa cadeia para rogar às pessoas para não irem para o inferno. Eu agarraria nos pés dele e diria: por favor, não vá para esse lugar. O senhor padre não pode falar de algo tão terrível com essa calma. Nós falamos do inferno, mas não sentimos o calor, o bafo saído de lá. Não levamos a sério a mensagem. Ficamos cansados da verdade e não cremos nela como deve ser. Por isso não estremece nossa alma quando falamos disso. Ignoramos. Nós deveríamos chorar quando soubéssemos que um amigo meu de infância, um vizinho meu, morreu no prostíbulo. Mas nós vamos para o óbito, jogamos carta, rimos, saudade do fulano. Ele foi para o inferno e você está normal. Foi teu amigo, você nunca falou com ele sobre o amor de Deus, sobre a fé em Cristo Jesus. E ele um dia vai chegar no inferno e vai dizer: eu tinha um amigo da Adonai, eu tinha um amigo que nunca me falou nada, me deixava fazer tudo. Vai gritar como gritou o rico para Lázaro: por favor, dá um tempo. Manda só pelo menos alguém. Ou me deixa eu voltar para avisar os meus irmãos que inferno existe de verdade. Só que oração de arrependimento no inferno não se ouve. Lágrimas de arrependimento no inferno não se atende. Mas o rico rogou, queria fazer missões a partir do inferno. Não se faz missões a partir do inferno, só se faz missões a partir da igreja. Este é os dias de missão, esse é o tempo de missão, esta é a hora de missão. Vocês amam aqui Portugal, mas se vocês amassem os portugueses, vocês poderiam rogar pela salvação deles. Vocês poderiam chorar pela alma deles. Vocês poderiam agarrar nos pés deles e dizer: por favor, eu te rogo, não vá para esse lugar. Vamos tirar um tempo de oração. Vamos tirar um tempo de oração pedindo a Deus que nos devolva o amor e a paixão pelas almas. Vamos falar com Deus para que não fiquemos impávidos, não fiquemos anestesiados